Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que Jesus possa em Cristo vos abençoar poderosamente. Aqui é o pastor Luciano Martins. Estarei aguardando a entrada de alguns irmãos para poder dar início, então, no nosso testemunho, na nossa história, no nosso relato de vida. Que Jesus possa abençoar grandemente. Eu vou aguardar alguns minutinhos, poucos minutos aí os irmãos estarem entrando, e já vou dar início então, introduzir aquilo que Deus colocou no meu coração para todos os irmãos nessa noite. Que Jesus possa abençoar grandemente a vida dos irmãos. Pai do Senhor, irmã Veridiana, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu vou aguardar uns 5 minutinhos, tá bom? Vai aqui a minha saudação da cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, é Grande Curitiba. Eu estou coladinho aqui em Curitiba. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano e eu sou esposo da missionária irmã Júlia Martins, que está pregando nesse exato momento lá na Bahia. Tenho 2 filhos, moro aqui no Paraná faz 5 anos, sou gaúcho, nasci aí no interior do estado do Rio Grande do Sul e tenho uma história de vida muito interessante, muito importante, que eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? Vou aguardar um pouquinho mais. Alguns irmãos estão entrando aí. Você que está entrando já pode compartilhar a live, porque hoje estaremos tratando e falando de coisas muito profundas no mundo espiritual. Vou estar no final dessa transmissão, quando antes de estiver encerrando, eu vou orar, repreendendo todas as maldições, todo espírito de pânico, de suicídio, toda força maligna. Então, queridos, enquanto os irmãos estão começando a entrar, eu quero ler aqui uma passagem bíblica que se encontra na epístola que Paulo escreveu à igreja de Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Pois ele nos resgatou, ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus, então, nos resgatou, nos tirou da mão do domínio do adversário, nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para a luz, para o reino do Senhor Jesus Cristo. Queridos, até os meus 12 anos de idade, eu era um jovem normal. Eu vou começar a introduzir aqui o meu relato de vida, a minha história de vida, que eu queria que você compartilhasse com pessoas, principalmente pessoas não crentes. Então, eu fui um jovem aparentemente normal até os meus 12 anos de idade, porém eu vim de um berço familiar, onde pessoas tinham dons mediúnicos muito fortes e eram pessoas extremamente usadas pelo inimigo, embora não tivessem conhecimento disso. Então, eu tive familiares meus que eram muito aprofundados dentro do espiritismo e possuíam terreiras, centros espíritas, tinham experiências mediúnicas muito fortes, e eu cresci no meio de pessoas que eram envolvidas com esse tipo de situação. O meu pai e minha mãe particularmente nunca tiveram uma religião, nunca professaram uma religião abertamente, né? Como a maioria dos brasileiros se diziam católicos, mas da parte assim dos mais antigos da minha família, muitos eram envolvidos com espiritismo forte, coisa muito pesada. Então eu tenho relatos aí, inclusive de um avô meu, que já é de saudosa memória, que inclusive disse ter estado face a face com o próprio Satanás, com o próprio Lúcifer, que lhe propôs um pacto, me contou de maneira minuciosa, isso ainda jovem, que o próprio diabo lhe
trancou aí a transmissão. Então, gente, deu uma parada na transmissão aqui para vocês terem uma ideia. Minha internet aqui de 200 mega. Internet de fibra ótica 200 mega. Não sei por que parou de transmitir. Então eu joguei para o 4G aqui. Vamos ver até onde a gente consegue ir com o meu pacote de dados. Eu estou com o meu pacote de dados bastante resumido, mas vamos lá. Então eu cresci no meio de pessoas ligadas ao espiritismo, manifestando dons de mediunidade. Então familiares meus tinham poder de entortar colher, tesoura, com poder, supostamente com o poder da mente. E essas coisas aí eu cresci vendo esse tipo de situação de pequeno, já de criança. Mas assim, até os 12 anos eu posso estimar que eu era uma criança normal, um jovem, adolescente, pré-adolescente normal. E a partir dos 12 anos eu comecei a desenvolver então um gosto, digamos assim, uma paixão pelo rock, especificamente o heavy metal, né, que é o rock mais pesado. Então eu comecei, assim como todos os jovens começam, né, com os estilos mais leves de rock. Então eu gostava muito de Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Iron Maiden, Halloween, bandas que são bandas de heavy metal tradicional, né? São bandas aí que não são abertamente bandas satanistas, mas são bandas que são bandas de rock secular e que tem ali as suas mensagens, as suas letras, né? E de maneira, digamos assim, bastante interessante, eu comecei a desenvolver essa paixão, esse gosto bastante excessivo pelo rock, de forma que de forma compulsiva, eu desde muito novo, com 12 anos eu comecei a trabalhar, e trabalhei junto com meu pai, ainda criança, com 11, 12 anos. Depois eu fui trabalhar com 14, 15 anos no restaurante. Então desde pequeno, desde novo, melhor dizendo, eu sempre trabalhei. E de posse então ali dos meus recursos eu comecei a adquirir então os meus primeiros discos de bandas de heavy metal, de rock, Iron Maiden, Metallica, gostava muito do Ozzy Osbourne, sempre gostei do Ozzy Osbourne. E enfim, são dezenas e centenas de bandas que eu não vou elencar aqui para não tomar o tempo. Mas o interessante é que até uma determinada idade, ali 13, 14, então eu era um jovem normal que via essas coisas, né, que tinha contato com esse mundo espiritual, porém olhava com certo ceticismo e também não tinha muita compreensão, até por causa da questão da idade, não me importava muito com aquilo ali. Mas aconteciam coisas estranhas, né? Eu via na minha casa, ainda jovem, coisas que se mexiam, coisas que andavam, sombras, e tinha sonhos assim muito estranhos, mas tudo bem. Aí vem o rock, né? O rock heavy metal. E há quem acredite que o estilo musical em si, por si só, ele não tem assim um poder, digamos assim, de prejudicar as pessoas. Então tem pessoas que associam o rock, por exemplo, né, como um movimento que foi criado pelo diabo, enfim, são teorias, né? Mas o interessante é que a partir do momento que eu comecei então a escutar o rock, heavy metal, enfim, né, o Iron Maiden, Sepultura, Metallica, Slayer, Megadeth e essas bandas aí, eu comecei a mudar também, porque todo roqueiro que é conhecido como headbanger, ele tem um estereótipo, né? Tem um estilo, aquele cabelo comprido, roupa preta, né? Tatuagem. Então eu comecei a também usar cruz pendurado ao contrário no peito, porque boa parte daquelas bandas que eu ouvia tinha um apelo assim bastante anticristão. Então existe assim uma certa ignorância por parte das pessoas que compõem rock, principalmente os mais antigos, que eles são imbuídos de uma raiva, de um ódio contra o cristianismo, quando de fato eles confundem as coisas, porque quem na verdade perseguiu e matou pessoas no passado não foi a igreja evangélica, a igreja protestante, mas foi a igreja apostólica romana. Então, como as bandas de rock, a maioria das bandas de rock heavy metal, elas têm um apego muito grande pela história do paganismo, bandas europeias tratam muito a história medieval, abordam muito sobre essa questão da história medieval, os vikings, esse tipo de situação, mitologia grega, romana. Eles têm então esse costume de confundir então o cristianismo e o evangelho e o cristão verdadeiro
com o que aconteceu na época da Inquisição, que foi a perseguição aonde as cruzadas, os bispos, padres naquela época matavam como hereges todas as pessoas que não aceitavam então a Igreja Romana. Então muitas pessoas foram mortas, e esse genocídio que foi proporcionado então pela Igreja Romana, né, que é conhecida como Santa Inquisição, onde eram mortas e torturadas todas as pessoas que não eram consideradas então que não eram adeptos da Igreja Romana. E então isso aí, para a história do roqueiro, para a história do headbanger, para a história daquela pessoa que gosta do rock, do heavy metal, a pessoa ela traz um revanchismo, uma raiva, um ódio do cristianismo. Então eu, que praticamente cresci num lar que não tinha religião, que aonde os meus familiares eram de religiões assim, afro, eram espíritas, umbandistas, enfim, e tinham esses poderes e dons e manifestações que eram visuais, coisas que eu via, porém eu não era partidário daquilo ali, nem participava de nada daquilo ali. Mas quando eu comecei a me associar ao movimento heavy metal, comecei a comprar os discos, a adquirir, eu também automaticamente passei a me auto-intitular como anticristão. E por ter então aquela raiva, aquele ódio do evangelho, dos cristãos, do cristianismo em si, então eu usava a cruz pendurada ao contrário, usava o pentagrama, que é um símbolo satânico, que depois eu vou estar explicando sobre esse símbolo e qual a implicância que ele tem dentro do ocultismo. E rapidamente, de forma muito abrupta, eu migrei das bandas que eram bandas um pouco com uma temática um pouco mais fraca, vamos dizer assim, entre aspas, para as bandas mais pesadas. E existia uma certa compulsão em mim, que depois, com o passar do tempo, ela foi se manifestando, aonde cada vez eu queria ouvir uma banda mais pesada, e cada vez eu queria ter contato com, digamos assim, mistérios mais profundos que envolviam a história daquelas bandas. Então, se a banda tinha algum apelo ou algum envolvimento com o ocultismo, eu me aproximava daquela banda, eu gostava daquela banda. Então tudo aquilo ali que estava envolvido com o ocultismo. Então o que acontece? O heavy metal, ele foi sofrendo, digamos assim, mutações, foi desenvolvendo, entre aspas, para outros estilos. Então veio o thrash metal, que é um movimento um pouco mais, um som mais pesado que o heavy metal tradicional, e aí tem as suas bandas precursoras, né, que é o Metallica, o Slayer, o Megadeth e outras bandas mais, mas tinha uma que era do estilo thrash metal, mas era satanista, que era o Possessed. Essa banda Possessed era uma banda que a abordagem deles era totalmente satanista. Então as letras tratavam de satanismo, então aquilo ali me atraiu, eu comecei a gostar daquilo ali, sabe? Então, de uma pessoa, digamos assim, apartidária nessa questão, sem religião, ateu, digamos como eu era, eu passei então a me auto-intitular satanista, isso com 14, 15 anos de idade. E o estilo mudando, cabelo comprido, né, roupa preta, pintava o olho de preto, usava ali uns crucifixos ao contrário, e ouvia muito som satanista também. E via também muitas coisas estranhas, coisas interessantes. Existia uma banda que eu gostava muito de ouvir, né, que era o Mercyful Fate, que era uma banda onde o seu cantor principal, mentor, o King Diamond, é um cantor, é um músico declaradamente satanista, que diz que ouve vozes, fala com espíritos, vê demônios, fez pactos com o diabo. E era interessante que eu me juntava, nessa oportunidade, quando eu tinha meus 16 anos, eu me juntava com uma galerinha, com um grupo, né, de rapazes, aí, de amigos, para escutar o Mercyful Fate e outras bandas satanistas, né, o Possessed e outras bandas satanistas. E na casa de um desses rapazes, o Gilson, ele tinha um crucifixo pendurado na parede, que era da mãe dele. E aquele crucifixo era todo emendado, eram os braços colados de Jesus, a cabeça colada, as pernas coladas. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui na casa dele, eu perguntei para ele: ô Gilson, vem cá, por que esse crucifixo aí é todo colado? Aí ele disse: tu quer ver? Eu vou te mostrar por quê. E aí ele botava um disco da banda Mercyful Fate, né, que é uma banda satanista, onde tem esse cantor, o King Diamond, que ele canta com duas vozes, que uns dizem que é um falsete, outros falam, né? Aqueles que são míticos da música, que propalam esse tipo de informação, dizem que ali ele incorpora uma entidade, um espírito ali, que usa ele, então ele canta com duas vozes. É um negócio muito cadavérico, muito estranho, King Diamond, né? E o Mercyful Fate.
E eu então vi que quando ele botava o disco do Merciful Fate, aquele crucifixo estava cravado na parede, estava pendurado, ele caía sozinho. Ele caía sozinho, ninguém encostava, não precisava o som estar alto, nada. Só começava a tocar aquele som ali satânico e caía o crucifixo da parede. Caía e esfacelava em pedacinho. Aí depois a avó dele pegava o crucifixo lá, por certo era uma pessoa religiosa, enfim, e colava aquele crucifixo todinho. Então assim, eu cresci vendo esse tipo de coisa. Então o paranormal, ou melhor dizendo, o sobrenatural, ele sempre fez parte da minha vida desde muito novo, vendo coisas e participando de coisas visualmente, de forma sensitiva, ouvindo. Isso aí sempre fez parte da minha vida, porque eu vim de um berço onde esse tipo de manifestações espiritismo acontecia amplamente. E o que acontece? Com 17 anos mais ou menos, eu tinha uma ampla coleção de bandas, né, de heavy, death, thrash metal, e até que algo então mudou na minha vida. Então algo mudou na minha vida. Eu, no ano de 1993, tô lá eu de cabelo comprido, meu pai era sargento da Marinha no estado do Rio de Janeiro, eu estava morando no Rio de Janeiro nessa época, que eu comecei então a frequentar o que chama o underground, né, das bandas de heavy metal, ir aos bares, aos encontros com os jovens para beber vinho, cachaça e conversar sobre as bandas, sobre os movimentos, como que ia acabar com o cristianismo no mundo. Uns diziam como é que iam matar os pastores, como é que iam acabar com as igrejas. Então essas eram as abordagens, isso ali com meus 17, 18 anos. Aí o que aconteceu? Chegou os 18 anos, chegou aquela época do quartel, e o meu pai, como militar, não podia de forma nenhuma permitir que eu ficasse fora do quartel. Então meu pai fez de tudo, entendeu? Pediu para mim, eu até cheguei aí lá no quartel para me apresentar e tudo, assim, por livre espancada pressão, como dizem, mas assim, não dava, entendeu? E o que acontece? E aí, como eu vi que eu ia parar no quartel, mesmo que eu não quisesse, meu pai ia dar um jeito para mim entrar no quartel, para me cortar o cabelo, para mudar o meu jeito, o meu estilo. Então eu consegui um emprego com um parente meu na cidade de Porto Alegre. Isso foi no ano de 1993. E para o pessoal que está no Rio Grande do Sul aí, a nossa irmã Keila também é do Rio Grande do Sul, o pessoal, eles acham, a maioria das pessoas acham que o espiritismo, a feitiçaria, o satanismo, o ocultismo pesado do Brasil, eles acham que está na Bahia. Mas na verdade, o ocultismo pesado mesmo, ele está no Rio Grande do Sul. O maior número de satanistas, ateus, gnósticos, místicos, wiccas, que são as bruxas, está aí no Rio Grande do Sul. E eu descobri isso quando eu fui para o Rio Grande do Sul em 1993. Então o que acontece? Tô lá eu, chego em Porto Alegre em 93, cabelo comprido, roupa preta, aquele estilo, aquela indumentária, então, aquela indumentária de quem faz parte do movimento. E eu comecei a fazer amizade com jovens que faziam parte de um movimento que era o movimento Death Metal, que era um movimento que ele já estava naquela época começando a ter crescimento. As bandas Morbid Angel, Obituary, a banda brasileira chamada Sarcófago e outras bandas mais aí, né, Crisium estava recém começando na época, que eram bandas então de Death Metal, som mais pesado. Porém o Death Metal não tinha uma temática assim muito satânica, então não era, né, muito assim a minha praia. Eu gostava era de coisas que envolviam o diabo, e o satanismo e o ocultismo e por fins. E com isso eu comecei então a estabelecer contatos, e esses contatos eles eram por carta. Naquela época estava recém começando a questão da internet, então alguns anos depois eu comecei a desenvolver contato por e-mail, mas assim muito por carta, com um movimento underground que estava começando na Europa, que era o renascimento então do movimento chamado Black Metal, que é o movimento das bandas satanistas, aonde o negócio pega mesmo, onde o bicho pega mesmo. E essas bandas lá de 1994, 95 por aí, teve uma explosão mundial desse movimento chamado Black Metal, onde as bandas eram satanistas, que de forma que na Europa, principalmente na Escandinávia, essas bandas
queimaram aproximadamente 30 igrejas evangélicas. Inclusive na cidade de Oslo, na Noruega, uma grande catedral lá, eu não me lembro de qual igreja, é protestante, eu acho que é luterana, se não me falha a memória, ela foi queimada pelos Black Bangers, por aqueles jovens, tudo da mesma idade que eu tinha, 20 e poucos anos por aí, 18, 20 e pouco, que se reuniram num movimento mundial com o intuito de acabar com o evangelho, acabar com as igrejas, matar os pastores, queimar as igrejas. Então esse movimento chamava-se Inner Circle, que era um movimento de bandas black metal. Então eu tinha contato por carta com algumas pessoas, né, das bandas Emperor, da banda Mayhem, que era uma banda muito conhecida, uma das mais famosas dentro desse movimento aí. Tive contato por carta também com um dos membros da banda chamada Satyricon, não sei se existe ainda, e outras bandas mais, contato com bandas norueguesas, finlandesas, suecas e também o pessoal de Portugal, porque a língua facilitava, e algumas pessoas dos Estados Unidos. Isso tudo por carta, tudo por carta. E a tônica dessas cartas aí e daquilo que se falava era acabar com o evangelho, matar os pastores, destruir as igrejas. E para isso, esse pessoal que eu também me envolvi, e que tinha um grupo também em Porto Alegre que se reunia para fazer rituais. Então a gente ia para cidade de Guaíba, lá no bairro, se não me falha a memória, na Coab Santa Rita, em Guaíba, na época lá, né, nos idos da década de 90, 94, por aí 95, tinha uma floresta enorme de pinheiros, e a gente ia para dentro ali daqueles pinheiros ali para poder fazer os rituais diabólicos. Então assim, de forma resumida, se ia a cemitério, pegar crânio, ossos, fêmur de pessoas, abria túmulos, pegava ali os crucifixos e faziam rituais diabólicos aonde coisas aconteciam. Então, coisas assim inexplicáveis aconteciam, coisas assim que realmente não dá para falar, mas eram rituais que envolviam inclusive derramamento de sangue, cortes profundos no corpo, e muitos desses rituais eu fiz parte e participei de muitas coisas, e um dos que mais me marcou foi um ritual que eu participei, que eu fiz parte, aonde esse ritual, inclusive ele foi registrado, esse ritual, né, em fotografia, muitas fotos foram tiradas, aonde um povo se reunia lá em Porto Alegre, né, no Lami, que é uma praia, digamos, de rio lá, acho que é um rio, uma lagoa, Lami, lá em Porto Alegre, né, passando a Restinga, lá no final de Porto Alegre, se reuniu um grupo de satanistas ali e faziam então uma adoração a Satanás, ali ao diabo, e o diabo manifestou-se de dentro de uma fogueira, o rosto dele apareceu, e inclusive isso foi fotografado, e eu tenho essa foto, está inclusive aí no meu Facebook. Então, materialização de espíritos. E aí você faz um link com esses desenhos aí de Walt Disney, né, alguns desenhos que a gente vê aí no Cartoon Network, até nesses canais por assinatura mais bobinhos, vamos dizer assim, né, se vê ali que sai do meio de um caldeirão de fogo ali uma imagem, sai um fantasma, um negócio. Então, na verdade, tudo isso aí faz parte do ocultismo, faz parte do satanismo, e digamos, retratado nos desenhos, e as nossas crianças, não os meus, mas as crianças normalmente têm acesso a esse tipo de conteúdo, que é conteúdo consagrado ao diabo. Ponto. Vamos lá. Com isso, veio então com força para o Brasil esse movimento chamado Black Metal, e eu fiz parte de algumas bandas, né, que eram desse estilo lá no Rio Grande do Sul. E o que acontece? Toquei bateria, cantei um pouco e tal, aí comprei contrabaixo, guitarra e tal, mas assim, meu forte era a bateria e também dar uns gritos. Era uma barulheira infernal, era uma coisa assim terrível, sabe? Mas eu participava daquilo ali e lia muitos livros sobre ocultismo, e alguém falou para mim, me informou que eu deveria desenvolver esses dons de mediunidade que outrora minha família tinha. E eu descobri que em Porto Alegre tinha um forte centro gnóstico. E a gnose, não é agnose ou agnóstico, a gnose, que é conhecida como filosofia, mas na verdade é uma religião, onde a pessoa aprende a sair do corpo e, digamos, participar de desdobramentos astrais e entrar em contato com espíritos fora do corpo. Então o que acontece? O irmão Iago, meu amigão, irmão Iago, grande tecladista,
tá aí, tá dizendo que já teve muita experiência também com o mundo espiritual. Então, Iago, eu fui para a gnose porque assim, a minha sede era de ver os espíritos, era de ver as coisas materializadas, ver os demônios, as entidades. Eu queria ver, eu tinha sede de ver aquilo ali. Então eu fui para a gnose, e na gnose, após algum tempo ali frequentando, comecei a desenvolver algumas práticas, né, tipos de consagração, coisa muito estranha, jejum, abstinência de alguns alimentos, métodos de meditação, e eu saía do meu corpo. Eu estava deitado na minha cama e eu saía do meu corpo e eu conseguia assim voar por cima das cidades, por cima das casas. Inclusive um tio meu que ele tem dons de mediunidade, tinha, graças a Deus, acho que agora ele não pratica mais essas coisas. Uma vez eu saí do meu corpo na cidade de Canoas e eu apareci na casa dele em Camaquã. E ele me viu dentro da casa dele porque ele tinha os dons, esse assim, de evidência, que a gente sabe que são tudo dons malignos, dons diabólicos. Então eu aprendi a fazer isso aí. Então eu fazia com facilidade. Eu estava deitado, dormindo, e eu me concentrava, e quando eu vi, eu saía do meu corpo. E eu saía e era uma coisa incrível, assim, sabe? Porque eu conseguia pular por cima das casas. Não era sonho, era coisa real, era coisa do oculto, era poderes místicos, diabólicos. E eu saía e eu ia nos lugares. Eu me lembro até uma oportunidade bastante curiosa. Canoas, ali eu morei em Canoas uma época, e Canoas eu conhecia até a estação do Transurb ali da Ubra, até ali eu conhecia, passando quando muito ali o começo do Igara. Depois do Igara eu não conhecia, quem é de Canoas conhece ali mais ou menos, eu nunca tinha ido lá, naquela época, né? Depois eu conheci. E eu me lembro uma oportunidade que eu saí do meu corpo e eu comecei a voar naquela região ali, passei ali pelo bairro Harmonia, passei pela Matias Velho, tudo voando. Ou eu pulava por cima das casas, ou eu voava. E eu passei voando então ali por Canoas, atravessei o trem, fui indo por cima de Canoas ali, e passei pelo bairro Igara e fui quando eu vi, eu cheguei lá na Ubra, aonde eu nunca tinha ido. E eu vi a faculdade da Ubra todinha por cima, e eu vi que lá atrás da Ubra estavam começando a construir um monte de casas, um monte, tipo um condomíniozinho. Estavam construindo assim de casa lá atrás da Ubra. Isso muitos anos depois eu passei por aquele lugar e eu vi com os meus olhos aquilo que eu já tinha visto em desdobramento astral saindo do meu corpo. Então essas coisas, né, que muitas pessoas pensam que é doideira, que é loucura, isso aí tudo é realidade, porém são dons e são manifestações que são diabólicas, são poderes que provêm do diabo, aonde o diabo então, através dos seus ensinos, né, e através das suas filosofias orientais, meditações, leituras, religiões, acaba orientando e ensinando as pessoas a fazer esse tipo de coisa. E eu então comecei então com o passar do tempo a desenvolver mais esse tipo de coisa. Eu queria mais, e eu me lembro que à medida que eu crescia no conhecimento desse tipo de coisa, Bíblia Satânica de Anton LaVey, Necronomicon, que é o livro dos mortos, que eu não sei se na verdade tem o livro, mas eu não sei se é o mesmo livro que veio lá desde a época do Egito, mas cogita-se e tem lá uma série de conjuros e leituras, onde a pessoa faz ali as suas invocações, enfim. Então eu comecei a ler esse negócio de São Cipriano Capa Preta. Isso aí era fichinha, isso aí era brincadeira, isso aí era gibi da Mônica para mim. Na época eu comecei a ler só coisa pesada mesmo, só ocultismo pesado, e comecei a ter amizade com pessoas também que eram envolvidas dentro do satanismo e do ocultismo e da coisa pesada. Então, por incrível que pareça, às vezes a pessoa acha assim que uma religião ela não pode fundir-se a outra religião. Hoje eu estava vendo um estudo, eu estava vendo meia hora, eu estava vendo um vídeo de que forma que os maçons se introduziram dentro das igrejas evangélicas, de forma que hoje existe inclusive um manifesto de muitas igrejas tradicionais que estão querendo expulsar os maçons de dentro das igrejas evangélicas, porque está lotado. Está lotado em todas as igrejas, presbiteriana, batista, assembleia, quadrangular. Tem um movimento dentro dos pastores, dos grandes, que a gente que é pequenininho, que é membro, não fica sabendo, onde eles estão tentando tirar os maçons de dentro das igrejas evangélicas, porque a maçonaria está tomando conta, está dominando as denominações. Então o que acontece? Essas coisas assim a gente fica quase não fica sabendo dessas coisas, mas essas coisas existem, são coisas reais.
lá no Rio Grande do Sul, existem muitas pessoas que se dizem que são da Umbanda e da Quimbanda, que são pais de santo e mães de santo, mas na verdade eles são satanistas. Na verdade eles são satanistas. Então eu não estou aqui generalizando, até porque esse pessoal é metido a processar. Eu já, por dar meu testemunho, já fui ameaçado de processo várias vezes. Então assim, eu não estou generalizando, eu estou dizendo que tem pessoas que são envolvidas dentro da Umbanda e da Quimbanda, de outras religiões afrodescendentes, que se envolvem com a feitiçaria e com o satanismo dentro dessas religiões. E foi através dessas pessoas que eu comecei a conhecer realmente o fundamento e a obscuridade e o satanismo através dessas religiões aí. Então sim, em Porto Alegre aí tem feiticeiras, tem bruxas, tem magos que estão dentro dessas religiões, mas na verdade o papel deles, o negócio deles é com o diabo. Embora toda essa situação dessas religiões aí envolvam algo que a Bíblia condena, todavia nem todos podem ser denominados satanistas, assim como nem todo roqueiro, banda de rock, a gente pode generalizar e dizer, não, esses caras são do diabo. Aí você vai pegar, vai ler a letra lá dos caras e vai ver que não tem nada a ver. Uns falam de política, outros falam de história, então a gente não pode ser radical e nem ignorante, bitolado. Eu, quando eu me converti, eu era muito bitolado. Hoje eu tenho uma outra análise, uma outra leitura, né, da cultura, da música. Então a gente tem que ter cuidado de não taxar as pessoas satanistas sem saber se de fato a pessoa é envolvida com o satanismo ou faz parte do satanismo. Então vamos lá, para aligerar a coisa, né, eu quero aí ver se em 45 minutos, menos de uma hora, para não cansar os irmãos, eu dou aqui encerro aqui e oro pela sua vida. E aí o que acontece? Então, 20 e poucos anos, estou lá eu no ocultismo, né, desenvolvendo esses dons espirituais, desdobramento astral, dons mediúnicos, ouvir coisas, conversas através de telepatia com pessoas. Então tinha esse tipo de acontecimento. Aquilo ali, sabe, só foi crescendo. Aquela coisa só foi crescendo. Então assim, de maneira resumida, fui ufólogo, tive contato com discos voadores, contato visual, telepático. Inclusive eu fiz um vídeo sobre o que são os discos voadores, né, explicando que são príncipes diabólicos, que extraterrestres e intraterrenos, que são aquilo que os ufólogos chamam, né, de seres alienígenas, não existem, mas na verdade são espíritos diabólicos, e que aquelas luzes que são filmadas e discos que são vistos são manifestações de príncipes diabólicos, potestades diabólicas de alta esfera, e esses menores, que são os ditos ETs ou intraterrenos, que são aqueles supostos alienígenas que moram dentro da Terra, são espíritos diabólicos, dominadores de menor expressão diabólica. E as pessoas veem, existe de fato. Tudo isso existe, irmãos. Eu sei que é difícil para as pessoas acreditar, mas existe lobisomem. Isso aí é coisa que é conhecido como licantropia dentro do ocultismo, o fato de uma pessoa se transformar no animal. Mas se vocês forem observar lá no livro de Daniel, quando Nabucodonosor ele entrou em estado de loucura, a Bíblia diz que cresceu pelo dele e unhas de animal, e ele pastava e comia que nem os animais, ele andava de quatro. Então assim, por uma maldição que Deus ali o amaldiçoou, ele se transformou no animal automaticamente, na hora, naquele exato momento se transformou no animal. Então assim, existem coisas muito profundas, coisas muito, digamos, diabólicas, que aqui eu não quero, sabe, me aprofundar muito nisso. Aí, ao passo que eu crescia dentro do ocultismo, dentro do black metal, movimento de heavy metal satanista, participando desses rituais de cemitérios, participando de toda essa logística maléfica e diabólica de Porto Alegre, aí veio as complicações, porque tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Não pensa você que está vendo aí que você vai viver uma vida totalmente à la vontade e vai fazer de tudo, que você não vai ter uma consequência. Você vai ter consequências, e eu tive consequências. E as consequências vieram para mim em forma de depressão, síndrome de pânico, esquizofrenia. E todas essas coisas eu tinha porque eram tudo perturbações espirituais. Eu, com mais ou menos uns 23 anos de idade, eu peguei e comecei a pensar assim, puxa vida, eu acho que eu vou parar com esse negócio, estou cheirando muito cocaína, estou fumando muita pedra, estou usando tudo que é tipo de droga. Então eu usava loló, tiner, cola de sapateiro, cocaína, crack, haxixe, maconha, bebia. Para você ter uma ideia, já bebi álcool puro, já bebi perfume,
Todas essas coisas aí, etanol de carro, tipo gasolina, já tomei. Então assim, a minha vida era uma vida terrível, era uma vida aprisionada, totalmente escravo do adversário. Mas com 23 anos eu pensei, bom, eu vou parar com isso aí. E aí quando eu falei que eu ia parar, eu não consegui. Aí eu não consegui. Eu já estava totalmente com a minha mente dominada, perturbada, e o círculo que eu vivia do movimento black metal e das bandas, a negatividade que era expressada através das letras, as invocações que eram oriundas das letras das bandas que eu ouvia, né? Samael, Rotten Christ, Celtic Frost, Hellhammer, Venom, bandas com temática totalmente satanista, as bandas lá da Noruega, Burzum, Dark Throne, Mayhem, Impero, Immortal. Essas bandas, elas trazem um peso diabólico muito grande nas letras deles, que aquilo ali a pessoa inconscientemente, a pessoa vai carregando a alma. Tem o Slipknot, que é uma banda, assim, não era o meu estilo, né, assim, mas é banda psicopata também, eles são satanistas e são psicopata, né, é uma forma de introduzir o satanismo no meio mais pop, né, Slipknot, o Marilyn Manson mesmo, que eu também tive contato por carta um tempo, aquele outro Nine Inch Nails, são caras que, são bandas que eles são do satanismo, mas eles usam a cultura pop para disseminar a mensagem deles. E aí o que acontece? Eu falei que ia parar, não consegui. E aí, como eu não conseguia, eu comecei a procurar recurso. Então eu fui psicólogos, fui a psiquiatras, fui orientado a tomar alguns medicamentos, e os medicamentos não adiantavam. Eu tomava assim uma caixa de diazepam um dia, e tomava lá Odol, cloreto de flexitina, carbonato de lítio, essas coisas tudo eu tomava assim, sabe, mas por água. Pegava 4, 5, tomava e não adiantava nada. O meu grau de perturbação era incrível, era muito, muito pesado o que acontecia comigo. Aí me aconselharam ir para Umbanda. Eu tive na Umbanda lá para ver se adquiria um controle desse tipo de situação, não deu certo. Fui para Quimbanda participar daqueles negócios, matança de animal, né, cabrito, porco, boi não, cabrito, porco, ovelha, bode, galinha preta de Angola, todas essas coisas eu participei. Fiquei no chão com turbante 7 dias numa esteira, né, ali com sangue de animal, aquela coisa toda, tudo isso eu participei. Nada disso aí me amenizou o que eu sentia na minha alma, a depressão que eu sentia, o desespero, as vozes, as visões, nada disso aí passava. Aí o que acontece? Simplesmente, depois de pegar o meu dinheiro, as mães de santo e pai de santo de Porto Alegre, que eu andei rodando ali pela Matias, Porto Alegre, Alvorada, Viamão, simplesmente depois de tirar tudo que eu tinha de dinheiro na época, lavaram as mãos e, não tem o que fazer contigo. Aí, nesse período aí, eu tive internado no São Pedro 2 vezes, tive internado no Hospital Vila Nova 2 vezes, e eu não me lembro, se não me falha a memória, tive também no Espírita. E coitado do meu pai, da minha mãe, desesperado. Meu pai e minha mãe desesperados, não sabia o que fazia. Meu pai, coitado, corria comigo para lá e para cá, me levava nos lugares e não adiantava. E eu me lembro uma vez, eu briguei com os caras em Canoas por causa de uma pedra de crack. Que o crack é um negócio horrível, é desesperador, só sabe quem passa aquilo ali. E eu briguei com 7 caras ao mesmo tempo por causa de uma pedra de crack de R$5. E como eles estavam em maior número, eles me espancaram, mas me espancaram assim de me arrebentar todinho. Me quebraram todinho meu rosto, eu tive que fazer cirurgia plástica no meu rosto, meus dedos quebraram, e eu fui hospitalizado no Hospital Nossa Senhora das Graças, lá em Canoas, lá, assim, desmanchado. Fiquei 23 dias lá irreconhecível no hospital, no estado assim totalmente deplorável. E volta e meia eu ia no hospital Nossa Senhora das Graças lá, totalmente endemoniado, quebrava tudo no hospital, tentavam me segurar, me amarrar, coisa muito incrível, sabe, o que acontecia comigo. Desespero total, possessão maligna, coisas diabólicas. E nesse interim, por causa do sofrimento que eu estava passando, a minha irmã mais nova que é mais nova que eu, ela começou a procurar recurso na igreja, a pedir oração por mim na igreja. E por incrível que pareça, quando a gente começa a pedir oração, as coisas pioram. Então, nesse meio tempo, nesse interim que ela começou a pedir oração por mim, a ir na igreja pedir oração por mim, a minha irmã, eu tentei o suicídio 2 vezes por enforcamento.
Overdose, eu perdi as contas de quantas vezes eu tinha, porque eu era daquele camarada, se eu tinha 10 mil, eu cheirava os 10 mil. Em uma semana, 10 dias, 15 dias, vendia carro para poder cheirar. Eu era assim, eu tinha uma casa mobiliada, eu ia lá, pegava tudo, televisão, na época do videocassete, som, dos mais caros, ia lá, entregava na mão dos traficantes, saía lá com 50, 100 gramas de cocaína. Era assim, desse jeito que eu andava. E aí o que acontece? A minha irmã começou a orar e eu comecei a piorar. E aí o que aconteceu? Eu me lembro que um dia, isso foi no dia 21 de setembro de 2003, eu estava decidido a acabar com a minha vida. Então eu era acostumado a ouvir vozes. E eu ouvi uma voz de uma entidade, que essa entidade disse para mim: olha, Luciano, a tua vida não tem mais jeito, ninguém mais quer saber de ti, tu não serve mais para nós, tu tá acabado, e a única solução que tu tem para ti é tu te atirar na frente de um carro. Então, como eu já tinha tentado o suicídio de diversas formas, porque é isso que o adversário faz, o diabo tenta destruir a vida da pessoa, destruir a moral, destruir o nome da pessoa, destruir os sonhos, as metas da pessoa, para poder, no final, ceifar a vida da pessoa. Porque sabe que a pessoa, o suicida, ele não tem salvação. O suicida, ele não tem salvação. Eu quero dizer para vocês assim, abertamente, sem medo de estar ofendendo, eu tenho que ter compromisso com a verdade. O diabo tenta levar a pessoa ao ápice do desespero, mas o suicídio não é a solução. Porque quem se suicida vai diretamente para o inferno. É triste falar isso aí, mas é verdade. E o diabo diz para mim assim: te atiro na frente de um carro. E nessa época, como minha mãe morava em Canoas, mora até hoje em Canoas, meu pai e a mãe, então eu andava drogado e bêbado naquelas regiões ali em torno ali de Canoas. Aí volta e meia eu aparecia lá, tomava um banho, né? Nesse inteirinho morei em casa abandonada, morei dentro do cemitério, dentro de Catatumba, comi comida do lixo, andei assim, desse jeito aí, andarilho pelas ruas, desesperado, sem saber quem eu era. E volta e meia aparecia, depois sumia de novo, a minha mãe desesperada. E nesse inteirinho eu estava lá no bairro Guajuviras, em Canoas, e aquela voz disse para mim assim: te mata. E eu então fui para o meio da avenida principal do bairro Guajuviras, lá em Canoas, para quem conhece o bairro Guajuviras, e eu falei: agora eu vou me atirar na frente de um carro. Quando eu fui me atirar na frente de um carro, era uma caminhonete vermelha, até hoje eu me lembro, uma caminhonete vermelha. Eu fui me jogar na frente daquela caminhonete e eu senti que meu corpo todinho travou. Todinho travou meu corpo, ficou travado, amarrado, como se tivesse uma coisa me segurando. E eu parei assim por um lapso de tempo e eu pensei assim: mas que espírito é esse? Que força é essa que está me segurando? Que poder é esse? Será que é algum Exu, alguma pombagira? Ou será que é algum outro espírito elevado que está me segurando, me impedindo de fazer isso? E aí eu escutei uma voz dentro de mim: vira para trás e entra por essa porta. Bem no lugar aonde eu ia me atirar, na avenida principal do Guajuviras, descendo um pouquinho a Brigada Militar, onde antigamente ali era Contel, o nome eu não sei hoje em dia como é que se chama. Eu fui me atirar e aquela voz disse assim: vira para trás e entra por essa porta. Quando eu virei para trás, eu vi uma capelinha de madeira. Oh glória, aleluia! E eu vi com o meu olhar assim já embaçado de tanta droga, de tanta bebida, mas eu consegui ler naquela placa simples escrito: Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Oh, aleluia! E aquela voz disse para mim assim: entra por essa porta. Tu já entrou por tantas portas. Entra por essa porta. E eu odiava crente, eu odiava pastor, eu odiava igreja, eu queimava a Bíblia, eu odiava, mas aquela voz disse para mim, e aquilo ali foi mais forte do que eu, e eu cheguei e entrei dentro do pátio daquela igreja, e eu comecei a gritar desesperado: pastor, pastor, pastor! E de repente então, a esposa do pastor abriu a janelinha da igreja, porque tinha a igreja e tinha a casa pastoral do lado da igreja, e ela abriu a janelinha, e eu me lembro que ela falou bem assim: Pedro, tem um homem aqui no pátio horrível. E eu de cabelo comprido, barbudo, camisa do Iron Maiden toda rasgada, calça rasgada, tênis All-Star rasgado, todo sujo, drogado, bêbado, com droga no bolso. E aquela mulher falou isso aí, e eu me lembro que aquele pastor chamado Pedro olhou pela janela e disse assim: fala, moço! E eu falei para ele: pastor, eu ia me suicidar aqui na frente aqui dessa igreja, mas uma voz disse para mim:
entra dentro aqui dessa igreja, entra dentro desse lugar. E eu queria saber se o Deus dessa igreja tem poder para mudar a minha história, porque eu estou mais de 15 anos no vício da cocaína, eu escuto vozes, eu vejo coisas, eu fui da Umbanda, da Quimbanda, do satanismo, da bruxaria, eu saio do meu corpo, eu vejo coisas, eu estou perturbado, estou louco, ninguém consegue me ajudar. E ele disse para mim assim: meu filho, entra aqui para dentro da minha casa aqui, que eu vou te levar para um lugar chamado Desafio Jovem de Três Coroas, que fica na cidade de Três Coroas. Meus irmãos, foi incrível aquele momento. Ele me abraçou, aquele homem, como se eu tivesse limpo, como se eu tivesse normal, como se eu fosse um irmão em Cristo. E ele pegou e disse: entra, meu filho, aqui na minha casa, entra aqui na minha casa. Até a gente conseguir as condições para poder te levar lá para o Desafio Jovem de Três Coroas, você vai ficar aqui dentro da minha casa. Agora você imagina um homem pobre naquela época, que tinha uma menina, uma jovenzinha de uns 10 anos, que devia ter a filha dele naquela época, com mais 2 crianças pequenas, pegar um camarada no estado que eu estava e colocar dentro da casa dele. Tem que ter muito Deus na vida, irmãos. Tem que ter muita revelação, muita unção, muita ligação com o céu. E então eu fiquei dentro daquele lugar. Foi uma dificuldade muito grande para mim poder chegar no Desafio Jovem Três Coroas, de maneira resumida, para mim poder orar pela tua vida, abençoar a tua vida. No dia 23 de setembro de 2003, eu chegava no Desafio Jovem de Três Coroas, onde eu fui abraçado naquele lugar, onde eu fui recebido naquela casa. Com poucos dias ali, teve um culto de libertação muito forte. Eu recebi uma libertação radical. Com 15 dias após aquela libertação que eu estava ali, lendo a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, eu só tinha o Novo Testamento, aquele azulzinho pequenininho, era só o que eu tinha. E eu lendo ali, eu descobri que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por mim na cruz do Calvário. Eu achava que eu não prestava, que eu não tinha valor para ninguém, que eu não tinha nenhuma forma que eu pudesse ser aceito ou ser modificado. Mas Jesus, Ele então, através da sua palavra, Ele transmitiu a sua mensagem para mim, através do Novo Testamento. E Martim Lutero dizia que se só existisse o Evangelho de João, já seria suficiente para a humanidade ser salva. E eu também sou do mesmo acordo, que a mensagem bíblica ela é simples, ela é poderosa, ela é tremenda. Eu lendo só o Novo Testamento, ali Salmos, e lendo ali os Evangelhos, os relatos do milagre de Jesus, como Jesus libertou o gadareno, como que Jesus ressuscitou Lázaro, como Jesus perdoou a mulher samaritana e transformou a vida dela, como Jesus fez tantos e tantos milagres, a mulher do fluxo de sangue. E eu comecei a ler aquelas maravilhas, e então em lágrimas eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Oh, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o que acontece, queridos? Me arrependi dos meus pecados, me arrependi dos meus erros, pedi perdão para Deus por todo o mal que eu tinha feito. E aí o que acontece? Com 30 dias naquele lugar, teve um culto dentro daquela casa. Eu fui batizado no Espírito Santo. Fui batizado no Espírito Santo com fogo. Eu recebi o batismo no Espírito Santo e já recebi o dom de profecia. E naquela mesma dimensão que eu recebi aquele poder, que eu falava em línguas estranhas sem parar, era uma dimensão extraordinária, era uma variedade de línguas que vinham na minha mente. Eu dormia e aquelas línguas falavam na minha mente e eu tinha revelações de Deus. Deus usou um rapaz em profecia para profetizar para mim, dizendo: meu servo, a partir de hoje, oh, aleluia, a partir de hoje eu vou te levantar como um pregador da minha palavra. O homem não dava um centavo por ti, mas eu derramei o meu sangue pela tua vida, e eu te perdoo de todos os teus pecados, e digo mais para ti, meu servo: serás pregador da minha palavra e pastor de ovelhas. Ali, meus irmãos, eu senti a glória de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. De forma resumida, com 3 meses que eu tive meu primeiro contato com o Evangelho, eu me tornei um pregador do Evangelho. Com 6 meses que eu tive meu primeiro contato com o Evangelho, eu já estava pregando campanha. Escute o que eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã. Eu fui batizado, eu fui o primeiro batizado da Igreja Restauração em Porto Alegre. Foi o pastor Humberto Schmidt que me batizou. Na época, essa igreja estava vivendo um grande avivamento. Fui o primeiro batizado desse ministério, eu fui o primeiro batizado desse ministério. E lá no começo, no ápice daquele movimento que estava acontecendo na Vigário Zé Inácio em Porto Alegre,
era um poder de Deus extraordinário. Eu entrei para debaixo daquele manto, para debaixo daquela unção, e comecei a buscar de forma extraordinária aquele poder, aquela palavra extraordinária. Comecei a pregar o evangelho. Com um ano de crente, meus irmãos, eu já tinha pregado em dezenas e dezenas de igrejas e comecei a perder a conta. Deus abriu tantas portas para mim, meus irmãos. Eu preguei na prefeitura do estado do Rio de Janeiro, dentro da prefeitura do Rio de Janeiro, para os funcionários da prefeitura do Rio de Janeiro. Eu preguei no Camelódromo de Porto Alegre, lá para os camelôs de Porto Alegre, no evento dentro do Camelódromo. Eu preguei dentro da CIA, lá do Praia de Belas, em Porto Alegre. Eu preguei dentro da CIA para os funcionários da CIA. Foi incrível, irmãos. Eu fui para o monte orar para esse propósito. E quando eu estava lá dentro lá da CIA, fui dar uma palestra contra drogas. E eu peguei e deixei todas aquelas informações sobre drogas e abri a minha Bíblia e comecei a pregar para os funcionários da CIA. E eu me lembro que tinha um rapaz do meu lado, uma moça do lado. Só de eu estar perto deles, eles começavam a se manifestar com demônio, começaram a cair endemoniado dentro da CIA do Praia de Belas. Irmãos, Deus começou a fazer coisa extraordinária. Eu comecei a pregar, preguei na Igreja Deus e Amor, preguei na Igreja Mundial, preguei na Quadrangular. Eu comecei a romper barreiras ministeriais. Eu me lembro que com menos de 2 anos de crente, eu já tinha pregado em boa parte do Brasil, em mais de 100 denominações. Não tinha lugar aberto, porta aberta que eu não entrasse, não pregava. Pregava dentro do bar, pregava dentro das bocas de tráfico, preguei para os traficantes que me vendiam drogas. Todos eles morreram, infelizmente, mas ouviram a mensagem do Evangelho antes de partir sem salvação. Ali, meus irmãos, Deus começou a fazer uma obra extraordinária comigo. Conheci a minha esposa dentro da igreja onde eu estava pregando uma campanha na cidade de Gravataí. Eu conheci a Júlia, ainda jovem, com 16 anos, lá na cidade de Gravataí, e ali nós se apaixonamos e começamos a orar. O Senhor Deus, em 1 ano, abriu a porta do casamento, casamos. Jesus nos deu 2 filhos lindos. Hoje, para resumir para vocês, meus irmãos, quando eu me converti, eu não tinha nada. Eu só tinha uma Bíblia Thompson, uma maleta e, como eu disse esses dias, uma bicicleta emprestada que um irmão me emprestava. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, já são quase 20 anos que eu sirvo Jesus. Hoje Jesus me deu uma casa própria, me deu um bom carro, graças ao bom Deus. Tenho pregado o Evangelho, nunca caí, pela misericórdia e bondade de Deus. Tive meus momentos de fraqueza, voltei, meus irmãos, a ter depressão, algumas vezes por causa dos problemas e das dificuldades ministeriais. Fomos muito humilhados, eu e minha esposa, na mão dos pastores, onde nós tivemos, em alguns campos de trabalho que nós tivemos, mas nunca larguei a cruz, nunca larguei o Senhor Jesus Cristo, nunca larguei o amor de Deus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que eu vou orar pelo teu familiar. Não desista do teu familiar. Muitas vezes você olha para o seu familiar e você diz: esse aí não tem mais jeito, esse aí está acabado, esse aí não tem mais solução. A minha família pensava a mesma coisa de mim. A minha mãe dizia: o Luciano não tem mais jeito, o Luciano não tem mais solução. E hoje a minha mãe liga para mim e a minha mãe tem orgulho do filho que ela tem, porque ela sabe que o filho dela é um homem de Deus, é um homem honrado, é um pai de família, é um homem de respeito. Jesus vai fazer o mesmo na tua família, Jesus vai fazer o mesmo na tua casa. Eu quero orar nesse momento, meus irmãos, de posse da autoridade que Deus me deu, e eu quero pedir permissão para entrar dentro do teu lar, para repreender todas as maldições, todas as obras de feitiçaria, toda depressão, toda síndrome de pânico. Se o teu marido está nas drogas, ou está na bebida, ou está na prostituição, se a pombagira entrou dentro do teu casamento, eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Deus é mais, Jesus é poderoso, Ele tem poder para mudar a tua história. Então eu quero pedir para você colocar a mão no teu coração nesse momento, você que está aí assistindo essa live, e depois, irmãos, terminada a live, devido ao conteúdo, não para mim, irmãos, eu não preciso me glorificar, eu não quero fama. Se eu quisesse fama, meus irmãos, eu nunca seria o pregador, o tipo de pregador que eu sou, que eu estou sempre nas redes sociais dando pau nos herege, dando pau nos falsos profetas, metendo pau nas falsas doutrinas. Se eu quisesse ibope, holofote, eu estava na linha de muitos pregadores que estão por aí só pregando paz e amor e não exortam, não pregam a verdade. Então eu não quero, irmãos, eu quero simplesmente que esse testemunho, que essa história de vida, de transformação chegue até mais pessoas. Então compartilhe essa live no final, marque uma pessoa que precisa, e nesse momento eu quero orar pela tua vida. Senhor meu Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, de posse desta revelação, desta autoridade, Senhor, que o Senhor está derramando. Eu quero te pedir, Senhor, agora, pelo poder que é no teu nome, Jesus,
esta pessoa, Pai, que está neste momento no seu lar. Quem sabe estão pessoas aí me assistindo que têm depressão, síndrome de pânico, ouvem vozes, não conseguem dormir. Senhor, de posse desta autoridade que o Senhor me entregou e entregou a todos nós cristãos através da tua morte na cruz, ressurreição, promessa de dons espirituais, de autoridade sobre espíritos malignos, tu deu esta autoridade para nós. Lucas 9, Lucas 10, tu nos deu poder sobre todas as enfermidades, sobre serpentes e escorpiões, sobre os demônios. Eu quero agora repreender toda a força do adversário. Eu quero repreender todo espírito de depressão, toda angústia. Eu quero repreender toda enfermidade. Enfermidade, seja qual for o teu nome, seja diabetes, seja câncer, seja Covid-19, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora por esta pessoa que está com o seu familiar lá hospitalizado, está entubado naquele hospital. Orai, kabagashuribi kalabahai. Senhor, eu te peço agora, Pai, envia o teu anjo lá, Senhor. Envia, Senhor, o teu anjo, Senhor, agora, dentro daquela UTI, dentro daquele hospital, e repreende agora esta enfermidade. Senhor, o que é este Covid-19? É mais uma enfermidade, mas tu tem poder sobre todas as enfermidades. O teu nome é sobre todo nome. Todos os espíritos malignos, espírito de perturbação, espírito de angústia, essa pessoa que não dorme, essa pessoa que não consegue comer, essa pessoa que é anorética, não consegue se alimentar de forma adequada, eu repreendo agora todos os efeitos da ansiedade, eu repreendo agora todos os efeitos da depressão, da angústia. Sai desta casa agora, sai desta família agora, sai deste apartamento agora, que este homem venha voltar. Senhor, este casamento que foi destituído por causa de obra de feitiçaria, Senhor, eu quero te pedir agora, neste momento, Senhor, faz um milagre nesta casa, faz um milagre nesta família, Senhor, e abençoa, Senhor, esta geração. Levanta homens e mulheres pregadores, Senhor, abençoa uma Keila, Senhor, que está nesta iniciativa de levar o Evangelho a milhares de pessoas através das redes sociais. Que o Senhor venha abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Senhor, meu Deus, eu te peço a tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa que está lá na Bahia ministrando a tua palavra neste momento, sobre os meus filhos, Pai, que estão aqui. Que a bênção do Deus de Israel esteja sobre a vida dos meus pais, sobre a vida da minha irmã que orou por mim, sobre a vida de todos os meus familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Eu estou muito emocionado, eu não aguentei aqui, eu chorei, porque a minha história, eu hoje olhar para mim, quando eu me olho no espelho, eu posso afirmar para vocês e dizer literalmente, eu sou milagre. Eu sou milagre, e o teu familiar também vai ser um milagre. Você vai ver o milagre na tua casa, você vai contemplar o milagre com os teus olhos. Eu profetizo e eu afirmo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai salvar a tua casa. Você vai poder dar o brado: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas não desista, querido, não desista de orar, não desista de jejuar. Entenda que o mundo espiritual ele é real, mas nós só podemos vencer através das armas espirituais, que é oração, jejum e ciência, conhecimento da palavra. Tá bom, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe em Cristo grandemente. Keila, sucesso nesse projeto aí. Um grande abraço para a senhora e para a família, tá bom? Um grande abraço para todos os irmãos, são muitos irmãos, eu não vou conseguir, dar um alôzinho para todo mundo, mas que Deus seja louvado na vida de cada um de vocês, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês. Ore pela minha esposa, que é uma grande mulher de Deus, uma grande pregadora. Ela tem viajado esse Brasil, esse mundo, e você sabe que a pessoa que tem contato com multidão de pessoas, ela está mais propensa a, quem sabe, ter um acidente, ter alguma dificuldade. Você sabe o que aconteceu ali com a cantora Amanda Vanessa. Estava indo cumprir uma agenda e acabou batendo de carro e quase morreu, tadinha. Então, assim, quem faz a obra de Deus, irmãos, quem cumpre o ID de Cristo, nós estamos aí de enfiado, nós somos chamados. Eu podia estar muito bem, irmãos, em outras posições, em outros movimentos, mas Deus chamou minha esposa para ser uma evangelista, uma pregadora. Deus me chamou para pastorear, para cuidar do rebanho, e aqui nós estamos fazendo a obra de Deus. Tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, irmãos. Amo o meu estado, amo o meu Rio Grande do Sul. Vamos orar para que o Rio Grande do Sul venha a ser impactado por um grande avivamento.
antes do arrebatamento da igreja. Eu amo o meu estado. Um abração para todos vocês. A paz do Senhor Jesus.